Fala, torcedor alvinegro. Ai, meu Deus. É duro ser santista esses anos, esses últimos anos. É duro. Mas fazer o quê, né? A informação tem que ser dada. Pessoal, vamos ver o que o Sormani, né, que é um setorista do Santos aí, sempre cobrindo o Santos, falou sobre essa derrota de hoje. Vamos ver também, pessoal, um trechozinho do que a galera do Sport News, né, falou sobre essa derrota aí do Santos, né? Beleza? É complicado, mas ser santista é isso hoje atualmente, né, pessoal? Sofrimento que ele está trazendo para vocês aqui notícias boas, mas infelizmente, notícias boas, mas infelizmente é o que está acontecendo. Zona do rebaixamento. Porque o Vasco insiste em ajudar o Santos a não retornar para a zona do rebaixamento. E outros times estão lá embaixo também. Mas foi uma tragédia que a gente viu em campo hoje, em Salvador. Assim como no domingo passado contra o Vasco. Uma tragédia. Um arremedo de time de futebol. Um time realmente pavoroso. Completamente perdido em campo. Mas, gente, isso não é culpa só dos jogadores. Isso é reflexo de uma administração horrível. Horrível. A administração Marcelo Teixeira. É dele que tem que se cobrar. Os jogadores têm que ser cobrados? Tem. Claro que tem. Claro que tem. Mas os jogadores são vítimas. Porque eles caíram nesse fogo cruzado e não sabem para onde ir. Porque o Santos hoje é uma baderna. É uma bagunça. Boa, Criada por quem? Por mim? Por você? Não. Por vocês que estão me vendo aqui agora? Claro que não. Criada, bagunça essa criada pelo Marcelo Teixeira, o presidente patético, uma piada. Ele é uma piada, ele é patético. Olha a situação do Santos, gente. Mas vamos falar bastante sobre isso, tá? Mas antes eu queria pedir essa zona que se instaurou no Santos Futebol Clube. Quer dizer, não é só ele, isso já vem vindo. É a Belmirolândia. É a Belmirolândia. Começa Pérez, Rueda, é Modesto Roma, é Rolo, é Rueda, Marcelo Teixeira. Vai sair, vai entrar um outro lá que a gente não sabe nem quem é. Vai administrar o Santos desse jeito. Entendeu? Mas, pessoal, antes de continuar, não se esquece, hein? Da Golcase, que é a parceira desse canal. Por quê? Porque o presidente do Santos, falando, ninguém dá ouvidos. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou falando tudo isso? Vocês viram o pênalti que não foi dado para o Santos no segundo tempo? Faltava ainda mais 25 minutos de jogo. Se faz aquele gol, era 2-1. Podia ajudar. Foi um escândalo o pênalti que não foi marcado para o Santos. Em compensação, no jogo contra o Vasco, arrumaram o pênalti do Souza. Olha, procuraram com lupa. Aí, olha, eu acho que tocou um pouquinho aqui na camisa dele. Aí deram o pênalti para o Vasco. E o pênalti de hoje, para o Santos contra o Bahia, foi uma vergonha não ter sido marcado. Ok, dentro do campo, o árbitro lá, o gaúcho, esqueci o nome dele. Eu não faço questão de lembrar também. Mas o grande problema foi o senhor Caio Max Ribeiro. Eu falei para vocês ontem. Porque esse rapaz, Caio Max Ribeiro, Caio Max Augusto Ribeiro, esse rapaz, ele é ruim. Como é que pode? Como é que pode a CBF, o Brasil, um dos melhores campeonatos do mundo, ter um profissional desse, de quinta categoria, a trabalhar no VAR? O mundo viu que foi pênalti, mas ele não chamou o árbitro da partida. Ele não chamou o árbitro. Não chamou. Consequentemente, o árbitro no campo não percebeu. Isso é possível de acontecer. É normal que isso tenha acontecido. E na rapidez do lance você não tenha visto. Ok, isso é perdoável. Agora, imperdoável é o árbitro do VAR, o Caio Max Augusto Ribeiro, não chamar o árbitro do jogo para dar uma olhada. Ele ferrou a arbitragem. Ele ferrou a arbitragem. Caio Max Augusto Ribeiro. E sabe o que vai acontecer? Nada. E se acontecer alguma coisa, ele vai ser afastado. Ok, beleza. Mas e os pontos do Santos? Ou o pontinho que o Santos poderia ter conquistado? Quem é que vai pagar esse prejuízo aí? Agora, isso só acontece porque o Santos é um time sem representatividade na CBF. O senhor Marcelo Teixeira é absolutamente ignorado. Ignorado pela direção da CBF, pela chefia da arbitragem e tudo mais. Uma vergonha. Aquele pênalti que deram para o Souza
do Souza para o Vasco, não aconteceu nada perto disso aí que aconteceu hoje. E hoje nada foi marcado. No começo do jogo lá, do jogo de Santos e Vasco, aquele pontapé no rosto, que abriu aqui, ó, saiu um filé aqui, ó, do rosto do Tiquinho, cartão amarelo, e o árbitro do VAR nem esquece chamou. Porque, repito, o Santos é um time completamente sem representatividade. E vou contar mais uma coisa para vocês. Vou contar mais uma vez. Peraí, deu? Bom, vou contar mais uma coisa aqui para vocês, antes que o pessoal faça um meme dizendo que eu estou lendo em árabe. Aquela foi boa. Então, além da falta de representatividade, o Marcelo Teixeira vive batendo numa tecla de que o Santos não precisa virar SAF, o que o Santos precisa é de uma boa gestão. Sabe o que eu fiquei sabendo semana passada? Estava aguardando para contar para vocês na melhor oportunidade. E essa é a melhor oportunidade. Uma pessoa dentro do Santos falou para mim, Sormani, se não fosse o Marcelo Teixeira, o Santos fechava as portas. Eu falei, como assim? Porque ele está botando dinheiro no bolso dele para ajudar a pagar a folha de pagamento. Jura? É. O filho dele também, o cara falou para mim. O filho dele também, o Marcelinho Teixeira. Porque o Marcelo Teixeira tem uma universidade. O Marcelinho acho que ele tem uma construtora. Eu não sei. Ele tem uma outra atividade. Não está ligado ao pai. Tá? Então, essa pessoa falou para mim, se não fosse a família Teixeira, o Santos hoje fechava as portas. Porque eles estão colocando dinheiro no bolso para pagar a folha de pagamento. Aí eu falei, mas como assim? Fiquei pensando cá com os meus botões. Quer dizer, o Santos não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento? E contratou, e fez contrato para não pagar, sabendo que não tinha condição de pagar? Isso é gestão? Isso é péssima gestão. Como é que eu vou no supermercado, encho o meu carrinho de mantimentos e chego no caixa, eu boto tudo no saquinho do supermercado e vou embora e não tem dinheiro para pagar? Eu só posso comprar o que eu posso pagar. Eu só posso matricular um filho meu na escola se eu tiver condições de pagar a mensalidade. Eu só posso comprar um automóvel se eu tiver condições de pagar a mensalidade. Isso é ser bom gestor. Dar o passo de acordo com o tamanho da perna. Agora, eles acham o máximo. Eles acham aquele século de puxa-saco que anda com a família Teixeira, acha isso ótimo. Ele está ajudando o Santos a não fechar. Não, ele está ajudando o Santos a se endividar, porque esse dinheiro que ele está colocando para pagar a folha de pagamento do Santos, que a pessoa me falou, que a pessoa me disse, não é o dinheiro que está sendo doado, é o dinheiro que está sendo emprestado e que o Santos vai ter que devolver para a família Teixeira. Porque, de maneira irresponsável, o senhor Marcelo Teixeira fez contratos, contratou jogadores sem ter dinheiro. É por isso que os clubes afundam. E a tendência, outra coisa que eu fiquei sabendo, essa que me contou foi, não vou dizer quem contou, porque a pessoa talvez não me autorize dizer. O Santos fechou o semestre, muito provavelmente, vai sair agora essa semana, com a dívida de 80 milhões de reais. Fechou com um déficit de 80 milhões de reais. Me desculpa aí, meu companheiro. Eu tive que falar porque fazia parte desse contexto. Tá bom? Desculpa. Um pênalti não dado prejudica, entendeu? Porque no jogo passado marcaram o pênalti do Souza que foi inferior a esse, cara. O cara tava de Souza de costas e marcaram o pênalti. Porque agora o regulamento não é do mesmo jeito. Porque cada juiz, cada árbitro tem que ter uma forma de apitar, sendo que é a mesma coisa. Não faz sentido, cara. Para uns é pênalti, para outros não é. Se fosse o Flamengo e Bahia, ele não marcaria esse pênalti? Se fosse Palmeiras aí e Bahia, ele não marcaria? Agora, por que pro Santos ele não marcou? Essa é a pergunta. Por que pro Santos ele não marcou? Faz sentido, pessoal. Tem que marcar o que é, não porque é um time. É porque o time não tem nada a ver, pessoal. É pênalti, é pênalti. É ou não é? Enfim, né? Paciência. Fazer o quê, né? Agora vamos aguardar aí pro próximo jogo aí. Destroçado, o Neymar machucado. Foi confirmado, sim. Tem gente que falou que o Neymar ele tomou cartão. Não, pessoal, o Neymar tá machucado mesmo. Foi confirmado pelo GE.
É porque muitos que gostam do Neymar não gostam de falar, entendeu? Mas a gente não pode ficar aqui escondendo. E outra coisa, o Santos não pode ficar dependendo só do Neymar. O Neymar ajuda, ajudou, beleza, mas o Santos não pode ficar dependendo só do Neymar. O Santos é o Santos, com o Neymar ou sem Neymar. O Santos precisa ganhar suas partidas, independente de Neymar estar no time ou não. O time do Santos é um time que, cara, não pode ficar dependendo de um jogador. O Neymar quer pra seleção, pessoal. O Neymar quer pra seleção e paciência, né? Enquanto ele não tá conseguindo, ele tá jogando no Santos, mas o foco dele sempre foi a seleção. É claro que o Santos vai ser uma escada pra ele jogar, né? Porque tava difícil ele para outro time, velho. Tá machucando muito. E tem torcedores falando que o Neymar está atrapalhando. Eu não concordo com isso, mas também a gente não pode depender só do Neymar, né? Temos que pensar no Santos. O Santos é um time, o Santos é um clube. O Santos chegou na final da Libertadores, o Neymar. O Santos chegou na final do Paulistão de 2023, foi Libertadores, foi? Sem o Neymar. Então, isso já mostra a força do Santos. O Santos é o Santos, pessoal. Agora, do jeito que tá difícil, tá estranho. Os jogadores parece que jogam sem vontade. É complicado, não é, pessoal? Por hoje é só, não entrar a fundo nisso, não. Chega. Pensar agora aí, o Vosvoda já estava aqui na Fonte Nova, que ele já tenha visto muitos erros para consertar, porque precisa consertar muitos erros aí, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.